Salve, salve galerinha, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje vamos continuar falando sobre Shumatsu no Valkyrie, a luta de Sasaki Kojiro, o maior perdedor da humanidade, contra Poseidon, deus dos mares da mitologia grega. O terceiro round do Ragnarok começa, mas antes de começar o vídeo propriamente dito, eu já peço para vocês darem aí o seu gostei, se inscreverem no canal, ativarem o sininho das notificações para receberem novos vídeos. E então, bora para o vídeo. Bom, depois da derrota do Adão durante o segundo round do Ragnarok, por mais que tenha sido bem decepcionante essa vitória dos Zeus, a humanidade ainda assim, mesmo que tenha conseguido infelizmente mais uma derrota, eles se uniram agora completamente por um único objetivo. Eles estão completamente unidos ali pela vontade de seu pai Adão para irem passar essa chama ainda de esperança à frente. Enquanto isso, a gente vê a Gore extremamente furiosa por conta de que a Henlif acabou morrendo no segundo round do Ragnarok. Ela até tentando tirar ali algum tipo de satisfação contra a Brunhild, que não tá nem aí. A Brunhild já tá numa raiva ali sem limites. E a Gore vem pra tentar causar mais problemas, mas óbvio, ela tá triste, ela perdeu uma irmã. Só que aí então que chega mais uma das irmãs Valquírias, a segunda das irmãs Valquírias, a Hirst, que simplesmente vem para tentar acalmar a fúria da Gore e ajudar ela a entender melhor a morte da Henlif. Porque a gente acaba descobrindo de que o Volund não é só simplesmente o ato de uma Valquíria se tornar uma arma que será usada por um humano. É simplesmente o ato em que uma Valquíria se funde diretamente com a alma de um humano. E caso esse humano venha a morrer, obviamente a Valquíria também vai junto. Agora acaba, depois de entender melhor isso, simplesmente despencando, porque vê de que de fato foi. Ela não tem mais como voltar. A alma dela de fato foi completamente destruída. E não vai parar por aí. Ainda terão mais 13 rounds à frente. Então ainda tem muita coisa pela frente. Só que dá pra entender bastante esse desespero dela. E ela até acaba ali sendo confortada pela sua irmã Hirst, que começa a abraçar ela calorosamente. Só que em meio a tudo isso, inesperadamente esses abraços de carinho dela começam a se tornar um pouco mais violentos. Ela começa a esmagar um pouco o corpo da Gore, que não estranha, porque do nada ela começa a sair amaldiçoando os deuses, xingando ele com uma raiva absurda. E é então que a gente entende o porquê dessa certa dupla personalidade dela, pelo significado do próprio nome dela. Hirst, a vibrante, ela que vibra, seja de medo ou de raiva, ela de fato tem dupla personalidade. E é algo que fica um tanto quanto humorístico em meio a todo esse tom mais pesado, com duas derrotas seguidas da humanidade. Mas agora ainda nota a Brunhild extremamente furiosa e até que desesperada, porque ela não faz a menor ideia quem que ela vai mandar para o terceiro round. Agora vendo de que quem vai representar os deuses será simplesmente Poseidon. Sim, já tivemos ali Thor, Zeus, e agora para aumentar ainda mais o hype, Poseidon. E ela já não tem ideia alguma de quem vai mandar, porque o Poseidon é alguém temido até mesmo pelos próprios deuses. Só que em meio a tudo isso nós vemos uma mão tanto quanto peculiar ali de uma certa pessoa bem importante para o decorrer deste confronto aparecendo e simplesmente escolhendo pela Brunhild quem é que vai lutar no terceiro round do Ragnarok. Se trata simplesmente de um espadachim japonês, Sasaki Kojiro,
quando ele simplesmente aparece ali diante da Gore, da Hirst e da Brunhilde, ele é completamente diferente de como ele demonstra ser na imagem. Na imagem ele é alguém bem mais jovem até, diferente dessa versão que está diante deles, que é um senhor até que de certa forma já de idade. E elas até tentam entender porque todos os guerreiros que foram mandados até agora para o Ragnarok estavam no seu pleno auge, a sua chamada Era de Ouro, podemos dizer assim. O Adão e o Lobu estavam ali no seu maior desempenho. Então, como é que um certo senhor de idade, digamos assim, conseguiria lutar contra um deus? E olha que o cara é extremamente poderoso. Só que a gente entende basicamente o porquê disso. O Sasaki, que com a sua espada ele simplesmente derruba ali um vaso contendo leite, ele simplesmente pega numa velocidade absurda com a ponta da espada pela alça ali do vaso de leite. Ele simplesmente para o objeto no ar antes que qualquer gota de leite caia no chão. Tranquilamente o cara faz isso e ainda vai lá e bebe de boaça. E é aí então que a Brunhilde começa a entender o porquê disso. Por que ele tá nessa forma, nesse estado? Ele, em momento algum, parou de treinar, mesmo no seu pós-vida, caso exista aí um céu ou não, né, para onde as almas vão pós-vida aí no mundo de Shumatsu no Valkyrie, mesmo morto, o Sasaki continuou treinando e seguindo a todo custo o caminho da espada. E como ele mesmo diz, essa é sua era dourada. Nós então mudamos de cenário, vamos para a arena do terceiro round, que por conta ali de que quem vai lutar será o Poseidon, nós temos uma pequena mudança de cenário. Em meio a todo um mar de ondas extremamente turbulentas, tem uma pequena arena em meio a todo o Coliseu de Valhalla, de onde simplesmente surge o Poseidon abrindo o mar como se não fosse nada. A seriedade dele é algo que mete medo até nos próprios deuses, e isso tem um motivo que a gente vai descobrir mais à frente. Só que enquanto isso, do lado da humanidade, para enfrentar o Poseidon, nós teremos simplesmente o maior perdedor da humanidade. Não é nenhum dos conhecidos mais fortes espadachins da história, principalmente da história japonesa, é simplesmente aquele que nas histórias narradas é tido como o maior perdedor. Só que isso também tem um motivo que vai ser explicado mais à frente. E é interessante que o Poseidon ele chega a um mar extremamente revolto. Só que só de chegar, só de balançar a sua espada, o Sasaki simplesmente gera uma pressão tão grande que faz o mar se acalmar na hora. E é aí então que a gente vê o que é tido como um dos maiores rivais do Sasaki Kojiro, o Musashi Miyamoto, se eu não me engano é esse o nome mais exatamente, é um maior rival ali do Sasaki Kojiro, que vê o seu filho lendo vários pergaminhos antigos que contariam toda a história do caminho da espada, e ele vendo de que o Sasaki ele é uma completa desgraça, podemos dizer assim, para os espadachins, porque ele é um covarde perdedor. Só que a história não é nem um pouco assim. A verdadeira história, como a gente vê em Shumatsu, é completamente diferente do que a gente imagina, e é por isso que ele está aí. Ele em momento algum parou de perseguir o seu caminho da espada. E é por isso que ele continua até aí. Ele se tornou de fato o mais incomparável dos espadachins. O Musashi que se vê ali não sendo mais digno de ser rival desse homem. E diferente até das lutas que começaram ali no Ragnarok, que já foi logo pra porradaria, a gente tem sim o início do terceiro round de Poseidon do lado dos deuses contra Sasaki Kojiro do lado dos humanos, só que estranhamente nenhum nem outro começa a se movimentar. O Poseidon, ele simplesmente não tá nem aí, ele não vê o Sasaki como uma ameaça, e ele não vai se dar ali
o certo luxo, digamos assim, né? Ele não vai manchar ali mais o seu nome para acabar com alguém que ele considera tão fraco assim. Deixa que ele mesmo venha para cima de mim. Deve ser esse o pensamento do Poseidon. Os próprios deuses já entendem um pouco disso, quão grande é o orgulho do Poseidon, enquanto o Sasaki ele tem também um motivo para isso. Ele mentalmente está simulando cada vez mais e mais lutas contra o Poseidon. Na sua cabeça ele avança na direção do deus dos mares, que com seu tridente simplesmente perfura o seu peito. E ele até começa a suar frio em meio a todas essas visualizações. Ele vendo de que ele não morreu só 1, 2, 3 vezes. Ele já tinha morrido num total de 18 vezes. E olha que a luta mal tinha começado. O pessoal da arena até começa a estranhar de que a luta mal começou e o cara já tá cansado, digamos assim. E ele mesmo que vê de que não importa de onde ele vai, não importa a abertura que ele tem. O Poseidon não tem nenhum ponto cego, não tem nenhuma brecha para ele conseguir atacar efetivamente o Deus dos Mares. E é por isso que ele simplesmente vendo isso, ele decide fazer nada. Ele simplesmente vai esperar ali o Poseidon tomar uma iniciativa. E a Brunhilde também aproveita essa brecha para explicar um pouco mais do Poseidon. Inicialmente, no Olimpo não eram 12 deuses como nós conhecemos em todas as mitologias, em toda a mitologia grega. Pelo menos aqui dentro de Shumatsu, é claro. Existia um 13º deus do Olimpo que simplesmente foi morto por Poseidon. E esse é o motivo pelo qual Poseidon é tão temido. Não é só porque ele matou essa pessoa e quem era essa pessoa. É ainda mais porque o Poseidon simplesmente negou completamente a existência desse deus, passando a mudar até mesmo a própria história. O nome do deus morto por Poseidon era nada mais nada menos do que Adamas, que é o irmão mais velho tanto de Poseidon quanto de Zeus, e que na época a gente vê um flashback de que na época após o fim da titanomarquia, o mundo seria separado ali, sendo que Zeus iria comandar os céus, Poseidon os mares e Hades ficaria com o submundo, sobrando basicamente nada pro Adamas, que fica extremamente furioso com isso. Ele simplesmente se rebelou contra os seus irmãos, ele começou a libertar todos os titãs que estavam ali aprisionados no Tártaro, domesticou, podemos dizer assim, o Tifão, que é uma das maiores calamidades na mitologia grega, para simplesmente causar uma guerra ainda maior no Olimpo. E ele já tinha ali a ajuda de alguns deuses, né, dentre os 12 deuses, dos 13, na verdade, deuses no Olimpo na época, para causar uma guerra ainda maior. E é por isso que ele decide pedir a ajuda ao seu irmãozinho mais novo, o Poseidon. Ele leva o Poseidon até uma sala de reuniões, tentando questionar se ele acha justo esse tipo de divisão, porque ele, que é o irmão mais velho, acaba tendo que ficar abaixo da autoridade dos seus irmãos mais novos. Só que o Poseidon simplesmente tá nem aí. Ele mesmo vê o quão patético é o seu irmão mais velho. O Adamas fica numa raiva absurda e arremessa essa mesa de reuniões na direção do Poseidon, que desvia do ataque. Ele basicamente sai ileso. E o Poseidon tá nem aí. Ele vê de que causar rebeliões, tentar tirar o poder de outros deuses, esse tipo de coisa mesquinha e idiota seria apenas da natureza humana. Os deuses, segundo Poseidon, seriam perfeitos e o Adamas simplesmente acaba manchando toda essa divinidade deles. Ele que simplesmente não vê ali como o Adamas, como alguém sendo digno de ser um deus. O seu irmão mais velho que parte então em cima de Poseidon, que acaba rapidamente, pela primeira vez na vida,
olhando diretamente nos olhos do Adamas é algo que o próprio Adamas nunca aceitou isso. Desde criancinha, o seu irmão Poseidon tinha ali uma atitude um pouco mais orgulhosa, mesmo sendo o irmão mais novo. Nunca olhou diretamente nos seus olhos, e a primeira vez que ele faz isso é simplesmente quando ele pega o seu tridente e perfura o estômago do seu irmão, que no fim das contas acaba por ser morto. E é assim que de uma hora para outra, de 13 deuses do Olimpo, passamos a ter apenas 12 deuses. E não é só porque ele matou o próprio irmão, é porque ele simplesmente fez todo mundo esquecer da existência de um 13º deus. O nível de poder do cara é tão absurdo que qualquer um, até mesmo os deuses, sentem medo dele. A gente então volta ali, indo para a cabine onde estão os deuses, o Ares até questionando sobre já ter ouvido sobre esses boatos esses que foram espalhados pelo Hermes, desculpe. Provavelmente era o deus aliado ao Adama, só querendo ver fogo solto, fogo no parquinho. Mas enquanto isso a gente vê ali o Sasaki no meio da arena completamente entediado, porque ele vê de que não tem brecha nenhuma para atacar o Poseidon, então ele simplesmente não está disposto ainda a morrer. E nós então voltamos ainda mais ao tempo para ver agora também o flashback do Sasaki. O Sasaki, que era considerado ali, dentre todo o dojo em que ele treinava, basicamente um mísero peso morto. Ele basicamente treinava ali com os mais fortes espadachins. Ele era alguém que demonstrava ser bem talentoso, só que ele simplesmente sempre desiste na hora da luta. A gente vê ele lutando contra um dos mestres ali superior a ele, que já avança na direção do Sasaki. O Sasaki claramente já via uma maneira de parar ele, só que ele simplesmente desiste. Porque esse é o método dele, ele não vai partir mesmo só pra violência. Ele tem um outro método de treinar. Ele não é alguém que fica se gabando basicamente das suas vitórias. E o próprio mestre dele, o que tá acima de todo mundo no dojo, o mestre do dojo Toda Sengen, percebe bastante disso, só que acaba perguntando até, né, sobre o Sasaki de fato ser esse peso morto. E ele mesmo percebe ali de que o Sasaki não é nem um pouco o que aparenta realmente ser. O Sasaki, que por sua vez nem se envergonhava desse tipo de atitude dele, ele não tinha toda essa questão de honra, de sempre vencer. Os métodos dele de ensinamento eram de uma outra maneira, ele aprendia basicamente vivendo com o que ele observava ali na natureza, imitando os movimentos dos animais. Ele foi treinando cada vez mais, e ele basicamente se aperfeiçoava assim, ele encontrou ali um significado para o poder na natureza ao seu redor. E ele basicamente, depois de anos depois, treinando, ele volta ali bem mais forte pro seu dojo, onde ele continua do mesmo jeito. Ele consegue visualizar tranquilamente a derrota de um de seus oponentes, mas ele simplesmente decide desistir. Como eu já mesmo falei, ele não é alguém que só se importa com a honra, ele não é ganancioso a esse ponto. A única coisa que ele quer mesmo é ficar mais forte, mais por ganho próprio, mais por gostar disso, não por querer algo em troca. O mestre dele até reencontra ele e percebe um pouco da verdadeira natureza do Sasaki. O Sasaki que até pede ali para que ele mostre a sua técnica suprema, para que o Sasaki treine basicamente com base em todo esse treinamento. E daquele dia em diante, depois de ter visto basicamente as técnicas mais fortes de todo mundo do dojo, ele nunca mais voltou até lá. Ele continuou depois treinando cada vez mais, e anos depois, quando o seu mestre, já cego naquela época, foi visitar o Sasaki, ele basicamente mostrou a zona de treinamento dele. A gente basicamente vê o espírito de todos os guerreiros do qual o Sasaki já presenciou espalhados por aquela sala.
O Sasaki ele ia conhecendo as técnicas dos guerreiros, dos espadachins mais fortes que ele podia ver, e na sua própria mente ele visualizava maneiras de superar cada um deles. Até mesmo seu mestre, ele mesmo percebe isso, de que ele foi ultrapassado pelo seu discípulo, e ele até pergunta, né, vendo todo esse poder do Sasaki, se ele não tem grandes ambições, querer se tornar algum grande lorde ou algo do tipo. Só que o Sasaki não tem esse tipo de ambição. Ele só quer ficar forte porque ele simplesmente gosta disso. Ele quer viver dessa maneira, não por ganância ou por ganhar algo em troca. Tanto que ele, mesmo depois de ter superado todo mundo do seu dojo, continua a sua jornada. E é por isso que acaba não tendo ali grandes feitos do Sasaki como alguém importante na história. Ele simplesmente vagou aí pelo mundo por anos e anos, treinando e aprendendo com os mais fortes dos espadachins, aproveitando o máximo que ele podia, e foi perdendo. Ele nunca quis de fato ganhar, ter essa ganância de ganhar. Por isso que na história ele é tido como o maior perdedor da humanidade. E ele treinou ao ponto de que ele até mesmo conseguiu ali criar uma técnica que cortaria uma andorinha ao meio. E ele continuou nessa sua jornada a perder, mas ainda assim se reforçando cada vez mais, foi ficando cada vez mais, aprimorou o seu poder. Então a gente volta agora para a arena, vendo o Sasaki decidindo que vai lutar. Ele quer ver ali a técnica do Poseidon, que então decide aí fazer alguma coisa, né? O Sasaki ali vendo de que se ele fugir agora não vai poder ter mais a sua honra como espadachim. Ele não quer se gabar, mas ele também tem um pouco do seu próprio orgulho pessoal, e pede ali para ter a honra de observar a técnica do Poseidon. Ele balança ali a sua espada na direção do próprio deus dos mares e avança na direção deles, utilizando a sua espada, a Mono-Hoshinzao, que é uma espada que ele bota toda a força do corpo dele, e ela tem uma lâmina extremamente longa, só que ele erra o golpe, o Poseidon desvia, só que é aí que entra a grande técnica dele. Ele simplesmente bota uma força tão grande que, teoricamente, de acordo com todas as leis da física, seria impossível parar tamanha força, só que ele gera uma força com seus músculos ainda maior do que a que ele utiliza na espada, para no momento em que o Poseidon levanta o seu tridente na direção do Sasaki, ele consegue utilizar ali uma técnica extremamente veloz para contra-atacar o deus dos mares, a Tsubame Gaeshi. Só que o Poseidon acaba desviando ainda assim do golpe. E essa daí é a lendária técnica que o próprio Musashi Miyamoto reconhece. A cicatriz ali que tá na cabeça dele, na testa dele, em formato de X, foi basicamente causado pelo próprio Sasaki. Durante a luta, o Sasaki, com os músculos extremamente afiados, ele balançou a sua espada e impediu ali essa força extremamente gigantesca da espada de acabar ali completamente com essa tentativa de ataque dele, e movimentou a espada para um outro lado, que conseguiu aí acertar um Tsubame Gaeshi bem na testa do Musashi, e ele vê que isso não é uma espada qualquer também. Ele é alguém extremamente forte, mas a espada não pode ser uma espada qualquer para conseguir fazer isso. E é por isso que a gente vê aí de que o volume com o qual o Sasaki está fazendo, a Valkyria com o qual ele está fazendo volumes, é basicamente a Hearst, que já foi apresentada pra gente, né, nos comecinho, a segunda das
lágrimas valquírias. O Poseidon, então, que por sua vez avança na direção do Sasaki com uma sequência absurda de golpes com seu tridente, o Sasaki que vai desviando da maioria dos ataques, e a própria Gore, vendo o quão absurdo isso se torna, questiona se ele tem algum tipo de técnica que pode ver todos os golpes do Poseidon como os olhos do Senhor do Adão. Só que não é. Ele basicamente consegue observar todos os ataques, todos os movimentos, por menores que sejam, e conseguiu processar tudo isso na sua mente para ter noção de todos os possíveis movimentos do Poseidon. Então ele consegue processar numa velocidade absurda qualquer tipo de contra-ataque, por mais inevitável, impossível ali de se imaginar. Ele consegue sim imaginar, extrapola completamente os limites de qualquer espadachim, e ele simplesmente estava analisando tudo que o Poseidon fazia. As gotas de suor que caíam pelo corpo dele, as piscadas dele, os leves movimentos, e ele conseguiu ali ter em face de toda essa análise, simular qualquer tipo de ataque que o Poseidon poderia fazer, e ele tranquilamente desvia ali de um dos ataques do Poseidon, utilizando ali a sua defesa de 1000 imagens, quando o Poseidon continua a atacá-lo. Só que dessa vez a técnica dele acaba falhando. Ele tem um limite de velocidade que ele consegue processar, ele consegue ver as imagens, só que ele não pode reagir tão rápido assim. O Poseidon decide meio que levar, digamos assim, essa luta a sério, e parte ainda mais rápido na direção do Sasaki, tentando acertá-lo. O Sasaki que acaba até ali recebendo um golpe no seu peito, e é aí que o Poseidon parece começar a se divertir, vendo quão insignificante é o Poseidon. Os deuses ali da plateia já estavam torcendo por ele, mas só com uma olhada ele pede para todo mundo calar sua boca. Ele fala o quão desnecessários são os seus fãs, e o Sasaki fica um tanto quanto decepcionado por ver ali que a vida de uns deuses é algo bem triste. O Poseidon, com raiva dessa fala do Sasaki, arremessa ali uma técnica extremamente absurda. Ele começa a desferir uma sequência insana de golpes com seu tridente na direção do Sasaki, que vai tentando bloquear tudo. Ele ultrapassa os seus próprios limites para tentar ali atacar o Poseidon. Ele muda até mesmo a empunhadura da sua espada para atacar o deus, só que ainda assim acaba por ser completamente em vão. Com o único balançar do seu tridente, o Poseidon corta ao meio a espada do Sasaki, só que isso ainda não vai ser o suficiente para parar ele. Ele treinou o suficiente para chegar até aí. Ele até lembra de uma luta dele, da luta dele contra o Musashi Miyamoto, que mesmo que ele tivesse quase que morrido nessa luta, ele se divertiu pra caramba. E ele mesmo vê de que o Poseidon não tá sentindo empolgação ou diversão alguma em meio a essa luta. Ele mesmo questiona sobre o prazer dele de encontrar ali algum treinamento até o nascer do sol, ou lágrimas de gratidão, qualquer tipo de coisa. O Poseidon nunca sentiu isso. E ele vendo ali o quão triste seria a vida dos deuses, ele não quer perder para alguém desse tipo. E ele então pega a lâmina da Mono Roshinzal para simplesmente refazer com as suas próprias mãos, com o espírito ali de todos os espadachins que guiaram ele até aí, a refazer o seu Volund. Ele refaz ali o Revolund agora com duas espadas em mão, estilo Nitoganryu. E a gente vê as duas personalidades, né? Graças a isso, as duas personalidades da Hirst, ele consegue refazer o Volund. E agora até bem feliz com isso, enquanto a Brunhilde não esperava isso.
A luta que prossegue ainda mais insana, o Sasaki vai bloqueando a maioria dos golpes do Poseidon, imitando o estilo de vários espadachins que ele já viu. O próprio Musashi vê de que ele basicamente treinou com base nisso, ele treinou vendo os maiores espadachins do mundo para chegar ao ápice. E não é à toa que ele começa a utilizar ali todas as técnicas, jogos de pés, a movimentação dele, tudo. Ele consegue usar para fazer, enfim, ali um corte bem na bochecha do Poseidon, que ele começa a ficar coberto de ferimentos, mas vendo o sangue escorrer pelo seu corpo, ele aí sim que fica ainda mais empolgado, podemos dizer assim, para pelo menos acabar com o Sasaki, para colocá-lo no seu devido lugar. Ele começa a avançar numa velocidade ainda maior contra o espadachim, cortando ali parte do ombro dele. E ele fica cada vez mais rápido, ao ponto de que os golpes do Poseidon não são mais possíveis do Sasaki ver. E ele se vê caindo no completo abismo quando todos os espadachins ali que ele já treinou, ele já viu, vão começando a impulsionar ele. Não só eles, todo mundo da plateia. E é com tudo isso, com todas essas informações que estão sendo processadas no seu cérebro, ele consegue assim bolar um completo contra-ataque contra o Poseidon. Ele avança ali utilizando o combo das 1000 lâminas do tigre e da andorinha. Ele avança simplesmente na hora que o Poseidon tenta cortá-lo com o seu tridente. Ele arranca um braço do Poseidon, que ainda agarra com a sua outra mão o braço arrancado com a lâmina do tridente para tentar cortar e matar o Sasaki. Só que ainda assim se torna em vão. Ele corta o outro braço do Poseidon, que agora tá sem braço, né? Vai fazer o quê? Ele simplesmente pega o que sobrou do tridente com a boca, só que no fim das contas ele é completamente cortado ao meio pelo Sasaki. E com isso, finalmente, depois de um bom tempo, 2 derrotas seguidas, a humanidade enfim tem a sua primeira vitória no Ragnarok. Sasaki Kojiro estraçalhou completamente o Poseidon. E obviamente não vai ficar por assim. Os deuses vão querer sim uma vingança total. Só que isso daí já é assunto para um outro vídeo, caso vocês queiram que eu continue trazendo aqui Shumatsu no Valkyrie. Eu trago o próximo round, o 4º round, que por sinal é um dos meus favoritos. Mas deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem aí o que vocês mais quiserem. Então, falou, valeus e fui!